Olá, sou o professor Mota e nessa aula eu quero te fazer uma pergunta. Vamos aprender tudo sobre permutações caóticas? Bom, o termo permutações claramente vem de troca, né? Então, agora, permutações caóticas com certeza não seria um ambiente de troca no caos. Você conhece a brincadeira do amigo secreto, normalmente feita no final do ano? É claro. Aquela brincadeira onde a pessoa vai adivinhar qual é o presente, quem foi que lhe tirou. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Qual a probabilidade de que num sorteio de 5 participantes da brincadeira do amigo secreto, ninguém sorteie a si mesmo? Nunca nem vi. Bom, espero que você já tenha mais ou menos uma ideia do que seja o conceito de permutações caóticas. Bom, se ainda não está 100% claro, eu quero fazer uma outra pergunta. De quantos modos podemos permutar os números 1, 2, 3, 4, 5, de modo que nenhum número esteja na sua posição original? Não sei. Bom, então, veja, se você não entendeu ainda 100%, eu vou te dizer que permutação caótica, você tem um conjunto com n elementos, e o número de permutações caóticas são todas as permutações onde nenhum elemento está naquele local de origem. O número 1 não está na primeira posição, o número 2 não está na segunda posição, e assim por diante, se forem números. Se forem letras ou outros elementos, também a mesma coisa. Ah, agora eu entendi! Tá certo? Bom, então, antes de realmente dar início ao conceito, ao estudo de permutações caóticas, eu já te peço para colocar um likezinho aí. Clica aí, não custa nada, tá? Compartilha esse vídeo com um amigo teu que está estudando matemática. Se inscreve no canal se não for inscrito. E vamos começar. Uma sugestão de solução para essa segunda pergunta: de quantos modos podemos permutar os números de 1 a 5, de modo que nenhum número esteja na sua posição original? Então, vamos ter uma ideia aqui. Eu tenho 5 posições e aí vamos analisar essa primeira posição aí. Nessa primeira posição, pelo que diz a pergunta, nós não queremos que aí esteja o número 1. Então, de quantos modos nós podemos colocar um outro número que não seja o número 1? Bom, a gente vai ter n menos uma possibilidade. No caso, como n é 5, teremos 4 possibilidades. Seria o número 2, o 3, o 4 ou o 5. Então, escolhido um número para colocar na primeira posição, vamos analisar o caso da segunda posição. Como para essa posição não pode estar o número 2, então a gente vai ter n menos 2 possibilidades. No caso, 5 menos 2 igual a 3. 3 possibilidades no total. E aí eu pergunto, isso daí é verdade? Seria por aí a solução desse problema? Infelizmente não. Por que não? Porque imagine que na primeira decisão que você tomou, você tenha escolhido o número 2. Se você escolher o número 2 para a primeira posição, na segunda posição você pode escolher o 1, o 3, o 4 ou o 5. Então você teria 4 possibilidades e não 3, como está dizendo aí. E já viu que esse caminho mais simples não é o caminho a seguir, né? E então, como é que você resolveria esse problema? Vou te dar uma ideia. Para resolver esse problema, nós vamos usar o princípio da inclusão e exclusão. Se você não conhece o princípio da inclusão e exclusão, eu vou tentar explicar em rápidas palavras o que ele significa, mas depois eu quero fazer um vídeo só sobre esse princípio. Então vamos chamar de AI o conjunto das permutações de n elementos, onde o elemento AI está em seu lugar de origem. Se eu tiver um conjunto com os números 1, 2, 3 até n, eu vou chamar de A1, o conjunto das permutações desses n elementos, onde o 1 está no seu local de origem, ou seja, está na primeira posição. O A2 seria o conjunto das permutações, onde o 2 está na sua local de origem, está na segunda posição. O A3 é o conjunto onde o 3 está na terceira posição, e assim por diante. E aí eu quero trazer dois corações aí, um interseção com o outro. Bem legal essa figura, né? Eu quero te dar uma ideia de como seria então a contagem desses conjuntos de permutações aí,
onde o elemento está no seu local de origem. Agora perceba que isso daí é justamente o que a gente não quer no caso das permutações caóticas, tá? Não queremos que nenhum elemento esteja no seu local de origem. Nós vamos contar os elementos que estão no seu local de origem e nós vamos subtrair de todos esse conjunto com todas as situações onde o elemento está na sua posição de origem. Bom, então, ó, eu quero fazer, dada a sugestão aí do coração, a palavra amor. Vamos fazer a seguinte análise. Eu quero todos os anagramas da palavra amor, mas em especial eu quero trabalhar ainda com uma equação dada por essas letras como variáveis, de modo que o valor, a soma dos valores dessas letras dê igual a 4. Tá? Então imagine que eu vou colocar um conjunto relativo à letra A, aqui seria um conjunto relativo à letra M, a letra O e a letra R, esse vermelho aqui, tá certo? E vamos pensar o seguinte, ó, os valores de A, M, O, R vão de 0 a 4. O A pode ser 4, M, O, R seria 0. O M pode ser 4, o A, O, R seriam 0. E assim as outras duas letras. O A pode ser 3, aqui podia ser 1. O importante é que a soma dê 4. A, M, O, R podiam ser todos iguais a 1, tá certo? E vamos pensar que é o seguinte, as letras cujo valor sejam diferente de 0, ou seja, se o A for 2, se o A for 3, se o A for 1, ou seja, qualquer valor diferente de 0, nós vamos imaginar que seria, nesse conjunto, o A está na sua primeira posição. Tá? Se ele for igual a 0, ele vai estar fora da sua posição de origem, fora dessa primeira posição. Da mesma forma, o M, se o M for igual a 0, é porque na permutação o M não está na posição dele. Se o M for igual a 1, 2 ou 3 ou 4, o M vamos considerar que ele vai estar então na posição de origem dele, na segunda posição. E aí eu vou escrever aqui, vou fazer isso com uma letra azul, nós vamos contar, por exemplo, aqui nesse conjunto A, essa letra maiúscula quer dizer que eu estou considerando o valor de A diferente de 0. E essas três letras menorzinhas, dizendo que o valor delas é igual a 0. Então, no caso aqui, o A vale 4, o M, o O e o R valem 0, tá? Então, aqui eu vou colocar apenas a letra M maior do que as outras, ou seja, só o M é diferente de 0. No caso, sendo diferente de 0, tem que ser 4, porque os outros sejam todos 0. Aqui é só o R. Então, A, M, O são iguais a 0 e o R é igual a 4. Aqui é o O. A, M, O, R. Se você fizer isso, nós vamos estar contando a palavra amor 4 vezes. Uma começa com uma letra A. Segundo, são os anagramas que tem a letra M na sua posição, o R na sua posição, na quarta posição, e o O na terceira posição. E a palavra amor foi contada 4 vezes. Para retirar o excesso, nós vamos ter que... Cada palavra, claro, cada anagrama só vai ser contado uma única vez, né? Então, a soma, o resultado final do que nós vamos encontrar aqui, deverá ser igual a 1. Então, eu vou colocar esse valor aqui em destaque para a gente perceber o que está acontecendo, tá? Então, eu somei 4 vezes a palavra amor e vou subtrair disso as combinações 2 a 2. Por exemplo, aqui eu tenho uma interseção entre o conjunto A e O. Essa interseção diz que o A e o O são valores diferentes de 0, tá? O O e o R são iguais a 0. E, em paralelo, seriam todos os anagramas onde o A e o O estão na sua posição de origem. Então, eu tenho aqui o A, o M pequenininho, o O grandão e o R pequeno. Uma outra seria aqui. Eu tenho aqui a interseção do A e do M. O O e o R são pequenininhos. Aqui o A, nessa condição, o A e o M são valores diferentes de 0. O O e o R são valores iguais a 0. E no caso de permutações, o A e o M estão no seu local de origem, o O e o R não estão no local de origem. Aqui eu vou ter o A e o R. O M e o O são pequenininhos. Aqui é o O e o R. Aqui eu teria o M e o O. Aqui eu vou ter o M e o R. Pronto.
Daí agora eu vou fazer uma subtração de 6. Quando eu tirei 6 vezes a palavra amor, eu estou tirando 2 a mais do que eu tinha. Então eu estou devendo 2. E aí agora eu vou contar todas as interseções de letras 3 a 3. Onde, por exemplo, aqui eu tenho as letras A, M e O no seu local de origem. Ou seja, nesse caso aqui A, M e O são diferentes de 0, só o R é igual a 0. Bom, aqui eu teria o A, M e o R maiores e o Ozinho pequeno. Aqui embaixo eu teria o M, o O e o R. E aqui o A, O e o R. Pronto, então eu vou somar mais 4 vezes. E agora eu tenho 2 positivo nesse resultado. Eu vou ter que subtrair 1. A subtração desse 1 é justamente aqui na interseção dos 4 conjuntos. Eu vou subtrair 1 e aí a nossa soma geral aqui será igual a 1. Quer dizer que todos os elementos, no caso desses 4 elementos, foram contados uma única vez. E aqui eu quero dizer também que eu tenho todas as combinações de valores tal que a soma seja igual a 4. Isso então é o princípio da inclusão e exclusão. Podemos chamar também permutações caóticas, ele é também conhecido com o termo de desarranjo. Eu acho que é bem óbvio o porquê do desarranjo, né? Ou seja, isso aqui a gente vai dizer que desarranjo de n elementos é dn. E até a simbologia de permutação caótica é dada por dn, vem de desarranjo. Apesar de ser menos comum, não é tão chique, sim, vamos dizer, como a palavra permutações caóticas. O que acontece é que, para colocar a letra P e C, já teríamos permutações circulares. Então, para não confundir, usa-se o dn, tá certo? Bom, então vamos analisar isso, o número de permutações caóticas como número total de permutações, e dela vamos subtrair a união desses conjuntos aí, onde o A1, por exemplo, seriam a contagem. Aqui seria uma reta, tá? Seria um traço reto para simbolizar a contagem. Então aqui nós vamos contar todos os elementos cujo 1 está aí na primeira posição, o primeiro elemento está na primeira posição, e vamos fazer a união com o A2, com o A3, até o AN. E assim, esse conjunto aqui é o A3 e aqui seria o AN. Essa união, então, são todas as contagens onde o elemento está na sua posição de origem. E é justamente o que a gente quer tirar de todas as permutações, as que estão no local de origem. Assim a gente vai ficar com o número de permutações caóticas. E vamos pensar ainda nesse número de permutações caóticas do seguinte modo. Eu tenho aqui a n fatorial, que são todas as permutações. Lembrando que n fatorial é igual a o produto de números naturais, tá? De 1 até n. Em ordem crescente ou em ordem decrescente, n vezes n menos 1 vezes n menos 2 até 1. Ok? E aí, então, nós vamos aqui fazer a seguinte ideia. Eu quero pegar os elementos onde, os n elementos do conjunto, onde o primeiro, vamos escolher um deles só, vamos escolher um único elemento. Então, dos n's eu vou escolher um, para estar na sua posição de origem. E todos os outros eu vou permutar independente de estarem ou não na sua posição de origem. Não vou tratar disso nesse momento. Eu vou permutar n menos um elemento. Tá? E depois, agora, por que eu não vou tratar de me preocupar em eles estarem ou não? Porque agora eu vou subtrair e vou somar, né? Vou fazendo essa subtração e a soma, como eu venho fazendo aqui, ó. Subtrair, somei, subtrair até o último elemento. Então, ó, depois que eu separei todos os conjuntos onde eu tenho o primeiro elemento, ou o segundo sozinho, ou o terceiro sozinho no seu local de origem, agora eu vou pegar, como eu fiz aqui, ó, o primeiro com o segundo, vou pegar dos n a escolha 2 a 2. Então seria n escolhe 2
E o restante dos elementos, que é n menos 2, eu vou permutar. E assim eu vou fazer com todos os outros, onde eu terei aqui no final menos 1 elevado a n, de n escolhe n, n menos n fatorial. Esse final aqui vai dar igual a 1. Bom, então agora, se você pensar, por exemplo, nesse produto, nós vamos ter aqui um n escolhe p, é o número binomial n escolhe p, será dado por n fatorial, p fatorial e n menos p fatorial. Aqui já sabe o que é o fatorial. Lembrando que 0 fatorial é igual a 1 fatorial, que é igual a 1 por definição. E aí, então, ó, nós vamos fazer essa pequena operação. Vou fazer aqui no cantinho até com outra letra para não ficar confuso. Então, eu tenho n escolhe 1 e vou multiplicar isso por n menos 1 fatorial. N escolhe 1, por essa definição que foi dada, é n fatorial 1 fatorial, n menos 1 fatorial. E multiplicar isso por n menos 1 fatorial. E aí eu vou dividir esse n menos 1 por n menos 1 fatorial. O resultado será n fatorial dividido por 1 fatorial, que a gente sabe que é 1. Mas eu vou aqui colocar como sendo n fatorial menos. Então, o resultado daqui será n fatorial dividido por 1 fatorial. Bom, como o 0 fatorial também é igual a 1, não é igual a 0, eu posso colocar ele no denominador. Eu estou colocando aqui só para compor o denominador, não ficar sem número. Mas, essa segunda parcela, perceba que agora aqui seria n menos 2 fatorial, e aqui em cima eu vou multiplicar por n menos 2 fatorial. Na divisão vai dar 1 e aqui é 2 fatorial, tá? Pela definição. Então, que seria n fatorial dividido por 2 fatorial. Do mesmo modo, quando for n, escolhe 3, n menos 3, aqui vai ser 3 fatorial, n menos 3, n menos 3, vou cortar, o resultado será n fatorial dividido por 3 fatorial. E aí agora eu vou somar reticências menos 1 elevado a n de n fatorial dividido por n fatorial. Bom, agora eu posso colocar o n fatorial em evidência, e aí o meu desarranjo de n valores seria n fatorial, e aí seria 1 dividido por 0 fatorial, menos 1 dividido por 1 fatorial, mais 1 dividido por 2 fatorial, menos 1 dividido por 3 fatorial, mais reticências, mais menos 1 elevado a n, 1 dividido por n fatorial. E essa aqui é a fórmula, a primeira fórmula nossa para o desarranjo, para a permutação caótica. Legal! Bem louco! Primeira fórmula. Ok? Então, pensando naqueles problemas que nós deixamos de resolver lá no começo, vamos tentar resolvê-los agora com essa fórmula que nós encontramos. Então, primeiro, qual a probabilidade que no sorteio de 5 participantes do Amigo Secreto, ninguém sorteia a si mesmo? Então, o que a gente quer é um desarranjo, uma permutação caótica de 5 elementos. E essa resposta também serve para a segunda pergunta, tá? É uma permutação caótica de 5 elementos. Então, nós teríamos aqui 5 fatorial, que multiplica 1 dividido por 0 fatorial, menos 1 dividido por 1 fatorial, mais 1 dividido por 2 fatorial, menos 1 dividido por 3 fatorial, mais 1 dividido por 4 fatorial, menos 1 dividido por 5 fatorial. Agora, lembrando que 1 dividido por 1 fatorial é 1, menos 1 dividido por 1 fatorial também é 1. Então, esses dois primeiros termos aqui vai dar igual a 0. E eu quero reescrever esse problema, a solução desse problema do seguinte modo. Eu vou colocar aqui em evidência o 5 fatorial. E o restante eu quero fazer tudo num denominador comum. Que no caso, todos esses fatores, aqui ó, o 5 fatorial tem nele o 2 fatorial, porque 5 fatorial, lembrando, né, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui eu tenho 2 fatorial, aqui eu tenho 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1.
Aqui eu tenho 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, em 5 fatorial eu tenho todos aqueles termos lá. 5 fatorial dividido por 2 fatorial, o que eu tenho de resultado seria 5 vezes 4 vezes 3. E vamos pensar o seguinte, ó. Eu tenho aqui 5 fatorial e vou dividir por 2 fatorial. Então, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Eu posso interromper aqui e dividir isso por 2 fatorial. E aí eu teria 5 vezes 4 vezes 3, dá esse termo aqui, tá? Então, menos agora 5 fatorial dividido por 3 fatorial vai me dar 5 vezes 4, mais 5 fatorial dividido por 4 fatorial dá 5. E por fim, 5 fatorial dividido por 5 dá 1. Aqui eu teria então o valor igual a 1. Bom, esse 5 fatorial eu posso dividir com esse 5 fatorial. O resultado aqui seria 60 menos 20 mais 5 menos 1. O valor final seria igual a 44. E eu quero já deixar nesse modelo, porque aqui já nos dá uma ideia de uma segunda fórmula para resolver o desarranjo, né? Que seria o seguinte, ó, isso daqui eu posso considerar como sendo o arranjo. Aqui seria o arranjo 5, 3, ou melhor ainda, um arranjo 5, 5 menos 2, que seria um arranjo 5, 2, arranjo 5, 1, arranjo 5, 0. Tá? Esse arranjo 5, 2 eu posso escrever como 5, 5 menos 3. Esse arranjo aqui como 5, 5 menos 4. Esse arranjo aqui como 5, 5 menos 5. Bom, esses dois primeiros aqui, então, eu poderia dizer que é o arranjo 5, 4, 5, 5. E esse aqui seria o arranjo 5, escolhe 4. Tá? De modo que essa mesma fórmula da permutação caótica, eu posso escrever como sendo um somatório com i indo de 0 até n, de menos 1 elevado a i, de ai, de an e n menos i. Tá certo? Então veja, primeiro seria o n, aqui no caso é 5, a 5, 5 menos 0 é 5, dá esse primeiro termo. Com o i sendo 1, a 5, 5 menos 1 dá 4, seria esse segundo termo. Agora, com o i igual a 1, esse termo é negativo. E assim sucessivamente até o segundo termo. Essa aqui, então, é a segunda fórmula da permutação caótica. Mas tem mais ainda, tá? Bom, nós podemos ainda ver o seguinte, que essa série infinita aqui, dada por k indo de 0 a infinito, de menos 1 elevado a k, dividido por k fatorial, que o resultado é 1, 0 fatorial, menos 1, 1 fatorial, mais 1, 2 fatorial, menos reticências, mais menos 1 elevado a i, de 1 sobre i fatorial, mais reticências. Essa série infinita é 1 sobre e. E é aquele elemento que é aproximadamente 2,7182, etc. Tá? Então, a gente pode ainda considerar uma terceira fórmula para o desarranjo ou a permutação caótica. Se você parar essa soma até esse elemento, por exemplo, aqui, ó, com esse i considerando ele igual a n, você terá que nossa permutação caótica é um número mais aproximado, é o número inteiro mais aproximado de n fatorial dividido por e. Tá? Então, essa daqui seria a nossa terceira fórmula.
para o número de permutações caóticas. Ok? Na parte 2 desse vídeo, eu quero fazer mais dois modos, duas formas de encontrar uma fórmula para o número de permutações caóticas, tá certo? Eu espero você lá na parte 2.